Olá! Vamos falar hoje sobre cuidado com o seu consumo e gasto calórico conforme o cutting vai avançando, certo? Não vai nem apresentar o que a gente tá gravando e fazendo, Peraí, andando na rua. eu acho que eu vou ter que trocar o modo de câmera. Será que vai pegar nós? Já fica embaçando. Fica. Quase fomos atropelados Ai, já. Jesus. Eu tô embaçando. Pronto. Olá! Estamos de volta. Estamos de volta. Hoje a gente vai falar então um pouco sobre gasto calórico e cutting. E o que a gente tá fazendo aqui hoje? Indo pra academia, E por que a gente tá gravando? que a gente não tem o que fazer durante os 40 minutos de caminhada. Isso, tempo hábil. Deixa eu ativar meu relógio, que senão a caminhada não conta. E o que a gente tinha comentado mesmo? Do tema? É, Bom, vai ficar barulhinho de vento? acho que não por causa do microfone. Se você colocar ele mais pra cima, só esquece que a gente tá no meio da rua e hoje o microfone precisa ficar perto da boca. Nossa, eu ando pulando, né? Sim. A gente vai falar sobre a galera que, conforme o cutting vai avançando, o pessoal ou vai comendo mais ou vai gastando cada vez menos. E com isso, eles não conseguem dar aquela puxada final. Nutricionistas clínicos que nos julguem. Gasto calórico, contagem de caloria, funciona. E só isso funciona. Como você vai aplicar isso no seu aluno? Foda-se. Paciente, né? Mas para atleta, teoricamente, era para ser uma coisa não tão relevante, né? Assim, como ele vai seguir. Claro, ele ainda é humano, mas ele que escolheu ser atleta. Então, basicamente, ele que tem que conseguir fazer o que é necessário. E o que a gente estava comentando esses dias é que a gente vê bastante atleta fazendo o seguinte: a PrEP famosa, né, de natural, de 9 meses, 6 meses, que a gente tanto julga. E, por exemplo, ele tá lá com as suas 3.000 calorias, né, porque é cutting de 3.000 calorias, já atinge 80% do pessoal, e fazendo 2 horas de cardio. Aí existe um cenário onde eles resolvem aumentar o cardio a 2 horas e meia. Mas essa 2 horas e meia faz o dia inteiro dessa pessoa ficar acabada. Aí as 2 horas e meia de gasto que ele aumentou, gasta a mesma coisa que as 2 horas. E talvez o resto do dia dele, ele gaste menos caloria ainda com o NEAT dele, porque ele se mexe menos, porque ele quer viver menos. Então aí você tem um atleta que no final do cardio ele tá com suas 3, 4 horas de cardio, o peso não abaixa magicamente, mas ele ainda tá comendo 3.000 calorias, porque afinal, quanto mais caloria e mais cardio, melhor, né? Só que o peso dele não desce. Logo ele tá fazendo uma recomposição corporal. É outro tema já. Mas é mais sobre isso, é sobre a gente ver que cada vez mais as pessoas acham que é só colocar cardio e não descer muitas calorias, porém esse cenário que não cria um maior déficit calórico. Então a gente vê atletas passando 15 dias, um mês e meio, 2 meses e não mudando o shape. Muita gente, é fácil argumentar na verdade que, não, tá indo devagar, o processo é lento, é porque ele precisa manter toda a massa muscular. Só que aí a gente vê que quem faz tudo certinho mantém a massa muscular e seca. Sim. E além de tudo, a gente ainda tem aquele outro cenário da galera que até corta as calorias. Só que por conta do famoso salada à vontade, a pessoa, quanto mais calorias ela corta, mais ela aumenta o consumo do salada à vontade para matar a fome. E aí o tempo inteiro ela tá com salada, legume e tal. Quando você vê no final das contas, o déficit que ela fez, que foi mínimo, que as pessoas tendem a cortar poucas calorias, já está sendo compensado ou às vezes até extrapolado com o consumo excessivo de legumes para matar a fome. Sim, e óbvio, a gente não tá nem de longe falando para não colocar salada, mas saiba que é cômodo você falar que salada não tem caloria, ou não conta caloria, ou o efeito termogênico da digestão da comida fica elas por elas. Só quando você vê que quem não conta, magicamente tem alguma coisa errada que não fecha ali no gasto dela.
Então, aquilo lá, sim, aumente suas saladas para você se manter na dieta, mas fique esperto enquanto ela realmente está ali propondo para você de saciedade e caloria. Às vezes, tirar algum pouco de salada ali, algum vegetal, principalmente vegetal e legumes, que alguns passam despercebido aí pelo pessoal, é interessante. Claro que a gente tá falando aqui mais pro pessoal que tá buscando o condicionamento para tá pegando top 1 e overall, né? Claro, se você só quer subir para brincar, só quer colocar um bom condicionamento, testar seu shape, não ser competitivo literalmente, tudo bem. Mas a gente sabe que enquanto no campeonato natural, condicionamento que está sendo pedido é aquele que você só tem que subir pele e músculo, você vai ter que começar a levar essas coisas mais em consideração. Gente, não existe prep nem final de prep sem fome. Nesse momento, o pessoal que termina a prep em 3.000 calorias fala, não tô entendendo. É isso, pelo menos um desconforto você vai ter que ter no final da sua preparação. Não tenha na primeira semana, quando o seu coach tirou 50 gramas do seu arroz, tá? Isso praticamente não faz nenhum sentido. Faz algum sentido se você concordar que é psicológico. Uma outra coisa que é comum acontecer com muitos atletas é que no começo da preparação, como ele tá naquele pique de eu vou me preparar, eu vou competir, eu estou ansioso, eu estou feliz e tudo mais, beleza, ele começou a preparação fazendo escada, porque já era um cardio que ele fazia no bulking, certo? De repente, quando vai passando as semanas, ele vai ficando cada vez mais cansado e essa escada, no final das contas, tá uma caminhada de 3,5 na esteira. Porque ele já não aguenta mais manter a mesma intensidade de cardio até o final. E com isso também, no fim das contas, vai gerar uma conta de déficit menor do que o que ele fazia logo no começo. E por isso que o peso entra naquela bosta de platô, que na verdade, se a gente for analisar fria e calculisticamente, a gente vai saber que não existe platô nenhum. É só porque a pessoa mudou tudo que ela estava fazendo antes para gastar o suficiente para perder peso comendo 3.000 calorias. E no final, ela tá quase que num superávit com essas mesmas 3.000 calorias. Fica atento também se o cardio que você faz, o peso que você tá influencia em alguma coisa. A gente sabe que se você sai de um bulking comendo ali seus 4 quilinhos de comida, e dependendo se você faz uma mudança nos alimentos e o seu peso começa a cair, vamos dizer que 1 hora de escadaria pesando 90 quilos e 1 hora pesando 82, você tem 8 quilinhos a menos aí na 1 hora de escadaria. Claro, dá pra mexer isso em várias variáveis ali que você tem, mas às vezes é uma coisa que passa batido tanto pro atleta quanto pro coach de você tá fazendo a mesma coisa, mas em algum momento parou. Você não tá fazendo a mesma coisa, você está com 8 quilos a menos já, tá? E ali 8 quilos a menos durante 1 hora a gente sabe que pode ter, num período de médio a longo prazo, um efeitozinho legal ali pra você ficar pelo menos atento, tá? E serve a mesma coisa para se você anda de esteira e só se preocupa com, vamos dizer, o que seria ruim na esteira. O peso não tem como mudar. O tempo é isso. Se você faz esteira pelo tempo e não pela velocidade, ou se você gosta ali, prefere batimento cardíaco, pode ter certeza, eu já fiz esse teste. Eu já fiz o meu cardio numa prep em bike ergométrica. Só que eu sempre fiquei atento ao RPM, né, que fala? BPM? Não, RPM. Rotação. É RPM da bike. E na primeira semana, lindo, lá em cima, constante, fácil. Na segunda semana eu nem tava muito em déficit. Eu só tinha começado a fazer cardio. Eu percebi que eu não conseguia mais manter o RPM da bicicleta durante todo o tempo que eu mantinha. Porque você vai enjoando, vai cansando. Se você tiver a mesma sorte que eu, o seu tornozelo vai doendo. E você percebe que o seu meia hora, os 40 minutos não é mais o mesmo
meia hora e 40 minutos, se você deixa as variáveis variando. Então só tome cuidado mais nisso. Pega algumas variáveis que não mexam tanto. São mais você consegue deixar ela como constante mais fácil. Tipo batimento cardíaco, tipo inclinação da esteira, tipo velocidade da esteira. Na bike, tentar manter sempre o RPM ou BPM. Sim. E às vezes até mesmo existem alguns treinadores que agora estão utilizando... Você sabia que falar enquanto faz caminhada cansa? Zona 2, zona 2. Existem alguns treinadores que estão utilizando esse contador de calorias do relógio, que a gente sabe que não presta para muita coisa, mas para padronizar o cardio. Então, ele fala, você tem que gastar pelo seu relógio 200 e não sei quanta caloria nessa semana. E aí a pessoa vai fazer todas as alternativas que ela puder para gastar essas 200 e não sei quantas calorias. Isso ajuda bastante a padronizar, porque pelo menos vai manter mais baixa a variável. E eu que sou viciada em relógio, posso dizer para vocês com certeza que existe muita variável durante uma preparação. Geralmente, no finalzinho da minha prep, eu tô gastando uma média ali no relógio de umas 1.200, 1.300 calorias ativas, né? E aí, quando eu vejo que eu não tô acompanhando isso muito bem, eu tô sempre finalizando o dia com tipo 900, 800, ou seja, eu deixei a desejar no cardio. Acabou a bateria. A gente teve um breve problema técnico na bateria do microfone, mas vamos concluir aqui o assunto para poder finalizar esse vídeo aqui com vocês. Perdemos mais de 3 horas de material. Basicamente, o que eu tava falando é que eu prefiro acompanhar pelas calorias do relógio para padronizar os meus dias de déficit calórico. Porque a gente sabe que cada vez maior é a tendência da gente ficar cansado. E o déficit calórico não é sobre necessariamente quanto menos você come, mas cada vez que você está se aproximando mais do campeonato, você tem que gastar mais para você chegar num nível de condicionamento extremo. Ou não. Sim, por que não? Porque existe um cenário onde, na verdade, você tem que sim fazer uma coisa muito extrema para chegar num BF muito baixo, mas talvez existe aquele tempinho, o mais próximo do campeonato, onde você descansa, sobe as calorias para chegar o corpo descansado com o físico bonito. Mas isso se você acertou já no condicionamento pelo menos 3 semanas antes, né? Estamos falando da utopia. A gente tá falando do cenário ideal. Na realidade da sociedade, cada vez a gente aperta mais pra tentar correr atrás do preju. Não acho que é sem querer que todo mundo pós-campeonato fica com melhor shape. Então, interprete esse cenário. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa um like aqui embaixo. Comenta aqui embaixo quais outros temas vocês querem ver a gente comentando no nosso canal nesse caminho e fala. A gente se vê no próximo. Vai lá no nosso Instagram. Segue nós e é Tchau. isso. Tchau!